Bem-vindos aqui a mais um episódio do Carreira e Negócios. E hoje a gente vai falar, talvez assim, um elemento que mais pode turbinar a sua carreira e os seus negócios. Vamos falar aqui de networking. E para falar sobre networking, eu trouxe aqui o pai do networking, Daniel Gramina. Daniel, muito obrigado por estar aqui, cara. Ô Jorge, eu que agradeço, viu? Obrigado pela essa oportunidade, valeu demais e tenho certeza que vai ser um papo muito bom, porque eu já vejo que as pessoas, elas colocam o network como um bicho de sete cabeças e eu quero simplificar isso para ajudar todo mundo. Então, já começar com uma coisa bem prática, assim, como que um executivo ele pode alavancar o networking e transformar isso em negócio, tangibilizar, né? Como que faz isso? Tá, então hoje, primeira coisa para você tangibilizar o network, você precisa de ser intencional. O que eu observo muito é que as pessoas vão participar de eventos, falam muito sobre network, mas eles sem intenção. E tem que ter essa intencionalidade. Intencionalidade até para eu conseguir ajudar você. Então, network é isso, é uma via de mão dupla. E se você chega em um ambiente, em um evento, sem a intenção de ajudar alguém só para ir, acaba que não dá resultado. Hoje, tudo que eu conquistei na minha vida hoje foi através de network. Eu brinco que até minha esposa foi através de network. Que ela não queria ir jantar comigo, eu chamei ela para um café de negócios e ela foi. Então, network está na minha vida. E hoje, dentro dessa questão de empresa, executivo, as pessoas precisam de entender quão importante é o relacionamento entre pessoas. E como que você faz na prática para ser intencional no networking? Vamos lá. Eu sempre me coloco na pessoa. Então, eu preciso de entender aquela pessoa, o que ela precisa, como eu posso ajudar ela. E isto é ser intencional. Eu não gasto um tempo dela à toa. O que eu observo, como eu falei, é que as pessoas gastam o tempo das outras pedindo algo já de cara ou simplesmente querendo vender algo para a pessoa, e isso não é legal. Então, o intencional é assim, ó, eu estou conhecendo o Jorge trabalha em determinadas áreas, como eu posso já ver antes de conversar com o Jorge, conseguir ajudar ele de alguma forma? Como eu posso escutar o Jorge e entender o que ele precisa? Isto é ser intencional. E aí, a partir do momento que eu consigo ajudar mais o Jorge, eu crio um sentimento no Jorge que é de gratidão e reciprocidade. E aí, quando eu crio esse sentimento, o Jorge vai querer me ajudar de qualquer jeito. Então, ou seja, com uma intenção, eu ajudei você e consegui algo em troca depois que você vai querer me dar. Mas lembrando, quando você fala de intenção, não é você querer ajudar só para ter algo em troca. Se o Jorge não me ajudar, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu fiz a minha parte, é o que eu faço. Mas, possivelmente, do jeito que eu ajudar o Jorge, ele vai querer me retribuir. As pessoas são assim, elas gostam de ser recíprocas. Uhum. Então, essa é a parte da intenção. E aí você consegue, dentro disto, colocar, até mesmo que eu coloco, num CRM. Então eu consigo mensurar dados através disso. Então esse que é a questão, como que eu mensuro dados? O Jorge, ele já me ajudou em quê e me trouxe o quê depois. E o que acontece é que as pessoas não analisam os dados. Elas simplesmente conectam com uma pessoa ou outra, mantêm um pouco de relacionamento e muitas vezes não continua, não dá continuidade no relacionamento. Então a partir disso tudo eu consigo, dentro de um CRM mesmo, ver quem são as pessoas, eu divido em frio, morno e quente, e como eu posso ajudar essas pessoas. Qual que é o meu objetivo? Fazer com que a pessoa que esteja no frio, que eu acabei de conhecer, ela tem que ir subindo de nível, indo para o morno até chegar ao quente. Então, a partir do momento que ela chega no quente, é a hora que eu tenho tudo com ela. Sabe aquele amigo seu que você não vê há 10 anos e que quando vê, continua a mesma coisa? Esse é o momento. Então, quando está no quente, você não precisa encontrar sempre, você não precisa de ter essa relação o tempo todo próxima, assim, porque quando você for encontrar com essa pessoa, vai continuar a mesma coisa. Então, eu divido muito isso, de forma simples. Então, sempre quando eu falo de network, eu tento fazer da forma mais simples possível. Agora, pensando na intencionalidade, tem um passo anterior, né? Porque você vai ter um número, uma capacidade limitada de pessoas com que você interage e você tem que meio que pré-selecionar
quem você quer ser intencional, né? Qual é o critério para você escolher, né, quem vai para o teu CRM ou não? Quem eu posso ajudar rápido? Quem eu posso ajudar rápido é o meu primeiro critério, porque aí eu vou fortalecendo a minha rede. É claro que tem algumas pessoas que a gente pode ajudar, mas não é tão rápido assim. Se você me pede uma indicação de uma empresa X e eu não tenho esse contato direto, concorda comigo que isso pode demorar um pouco? Uhum. Então, até eu conseguir isso, eu vou batalhar, mas não vai ser algo muito rápido assim. Então, neste caso, não que eu tire você como prioridade, eu vou trabalhando isso, mas eu sei que eu vou demorar a te ajudar um pouquinho. Então, nesse sentido, eu vou continuando a minha conversa com você de uma maneira onde o tempo vai passando, eu vou conseguindo te entender cada vez mais e nisto surge uma outra oportunidade. As pessoas que eu consigo ajudar de maneira rápida, eu elimino já o problema primeiro. Então, assim, resolvi um problema de uma pessoa, ok, marquei um ponto. Resolvi 2, marquei 2 pontos. E enquanto isso, o Jorge está ali, onde eu estou vendo como que eu consigo ajudar ele. E aí, nisto, o Jorge é uma pessoa que eu vou ter que ter uma relação com ele de conversar uma vez por mês para não esfriar. Entendeu? Aquela pessoa que eu ajudei, se for pensar bem assim, estrategicamente, já fiz minha parte. Agora vamos esperar se ela pede de novo uma ajuda. Pediu? Já fiz minha parte. Então, disso aí. Agora, é claro que a gente não consegue conversar com todo mundo. Isso aí não tem como. Você vai ter que priorizar. Então, você vai ter que saber quem é a pessoa para você ajudar e quem ela que pode te ajudar também. Aí vem nessa questão intencional. Se eu vejo que não faz sentido nenhum naquele momento eu me conectar com alguém ou eu manter esse relacionamento com essa pessoa naquele momento, eu prefiro não fazer, por quê? Porque eu estou gastando tempo dela também à toa. Então eu sempre me coloco, será que eu vou gostar de alguém que ficar conversando o tempo todo comigo para gastar meu tempo, sendo que nem eu posso ajudar essa pessoa? Então eu vejo muito isso, tá, Jorge? Quem que eu posso ajudar primeiro e quem eu evito, que eu não quero gastar o tempo dela à toa, assim. E você tem planos de crescimento, negócio e tudo mais. Deve ter uma meta assim, ambiciosa para o futuro. E essa meta ela está relacionada também com quem que você quem que vai trazer, né, os insumos, o conhecimento, o guidance para você avançar, né? Como é que você é também intencional olhando para frente com quem você precisa ou quer se relacionar para você conseguir atingir seu objetivo? Vamos lá. Eu descobri há 2, 3 anos atrás e que faz muito mais sentido você estar com pessoas, investir em pessoas de alto nível do que você investir em várias medianas. Eu sou de Belo Horizonte, agora mudei para São Paulo, mas eu participava de muitos eventos lá, inclusive eu tenho um grupo onde eu participava de tantos e gastava energia demais para pouco resultado. E aí eu comecei a ver essa questão de que é melhor eu gastar menos energia, investir mais em grupos que já estão muito acima de mim. Grupos que têm pessoas muito acima. Foi quando eu entrei no Klex também. Então isso já me deu um salto enorme, porque a gente acaba entrando naquele ambiente e crescendo muito. E dentro do Klex eu conheci outras pessoas também. E essas pessoas começaram a me abrir outras portas. Então eu comecei a entender ainda mais o valor de cada um, o valor de cada pessoa e de cada história. E mais do que nunca eu falo que o meu aprendizado com a história do outro me cresce muito mais do que o simples fato de ver um mentor, não discriminando os mentores, na plateia. Ou melhor, no palco, dando uma aula. Eu aprendo muito mais com a história do Jorge, conversando. Por isso que eu amo podcast. Podcast são histórias que a gente vai contando e falando. Eu aprendo, tenho essa facilidade. E aí dentro disso eu vou começar agora criar metas de conhecer mais pessoas e de estar envolvido com mais pessoas. O grupo, o Mastermind, isso facilita muito, encurta muito o caminho. Então eu já tenho em vista esse ano, eu já entrei em outro Mastermind, estou no Klex, renovei lá. E aí agora eu estou com outros objetivos e metas de conhecer outras pessoas de níveis acima. Tudo assim, com os passos que eu tenho que dar, sabe? E eu sei que
cada passo é um processo, cada passo é um degrau. Não adianta eu querer encurtar isso rápido demais, porque eu posso cair. Então eu sei que eu vou ter que passar por algumas coisas para encurtar, para conseguir. E hoje o que eu vejo eu estou crescendo. E nesse momento que eu estou crescendo, as coisas vão se abrindo, outras pessoas vão dando oportunidade para a gente, porque elas querem estar próximas da gente também, depois que a gente começa a repassar tudo que a gente sabe. Então hoje eu venho criando essa estratégia de morar em Alphaville, passei para lá que cheira evento o tempo todo, aonde que eu quero, cheira network, e a partir disto entrar em outros grupos de mastermind. Então eu já entrei em mais um, e meu objetivo agora é finalizar o ano em mais um, tendo 3. Lembrando que o meu meta são 7. Então eu tenho 7, eu tenho que estar participando de 7 grupos. Eu gosto muito do número, sempre falo, mas eu quero porque ali o ambiente assim é muito bom, cara, é muito bom. Se eu não tivesse participado do Clex, eu não estaria aqui com você. Então olha a porta aqui, a Belo Horizonte, para estar aqui, através de um grupo. Então tudo é network, tudo. E você foi sempre assim intencional no networking? Quando que você percebeu que isso era um ativo valioso? O que aconteceu para dar esse clique em você? Então, eu sempre fui a pessoa de comunicação, sempre. E eu comecei a observar que eu observava muitas pessoas. Então, eu consigo observar detalhes nas pessoas. E aí, lendo e entendendo um pouquinho, eu vi que cada pessoa, ela se move por um drive. Então, a gente tem pessoas que se movem pela segurança, pessoas que se movem por crescimento, pessoas que se movem por doação, contribuição, pessoas que se movem por diversidade. Já viu aquela pessoa que gosta sempre, cada vez que quer escalar uma montanha, praticar um esporte diferente? Se eu chamo essa pessoa para fazer um esporte que é bem seguro e não tem aquela adrenalina, ela não vai querer. Então, a partir daí, eu comecei a falar, eu tenho que ser intencional com as pessoas. Não adianta eu fazer algo que eu quero. Eu tenho que fazer algo que elas querem. Já viu aquele ditado que a gente tem que tratar as pessoas como fosse a gente mesmo? Isso está errado. A gente tem que tratar as pessoas como ela quer ser tratada, não como a gente quer. Então eu comecei a observar isso. E aí eu vi que colocando intencionalidade de chegar e sair de um ponto e ir para um outro ponto, as coisas fluíam mais rápido do que simplesmente entrar em um bate-papo sem estratégia, sem objetivo. É empreender. Quando você vai empreender, você tem que ter uma intenção de faturar mais, de você conseguir entregar um produto bom para o seu cliente. Então as coisas foram surgindo naturalmente. E aí eu escutei uma vez o Joel J falando que network se compra. Quando ele descobriu isso, e eu concordo com ele. Mas mais do que isso, network tem 2 questões. Você tem que gerar valor e também se compra. Quando você une os 2, você dá passos largos. Então não adianta só comprar e não adianta só entregar valor o tempo todo. Quando você entra em um grupo e entrega valor para o grupo também, você comprou e entregou valor. E aí você cresce muito rápido. Então foi aí que eu comecei a observar. Se falar a data certa, quando foi, não sei. Mas eu já venho trabalhando network desde 2017, onde eu comecei a participar do meu primeiro grupo. E que eu percebi que cada pessoa ali agia de uma forma, cada pessoa ali queria algo, porém muitas pessoas queriam algo de benefício próprio, rápido. E aí eu comecei a observar que não era assim que o jogo ia rodar. A gente teria que entregar mais valor mesmo, entregar algo para o próximo, e aí sim a gente conseguiria as coisas que a gente quer como consequência. E esse título, pai do networking, da onde que veio isso? Ô Jorge, sou criativo, tá, cara? Eu sou criativo. Eu tenho um grupo em BH, e esse grupo é um grupo de permuta. Hoje são 213 empresas lá. E eu estou em fase de expansão nível Brasil. E lá eu cuido muito dos associados, que a gente chama. E 2 pessoas começaram a me chamar de pai. Ô pai, me ajuda aqui, pai, porque eu faço essa parte de intermediação lá. Então eu pego uma pessoa,
conecto com outra, se ela tem um problema eu ajudo assim. E aí naquilo eu falei, pô, cara, eu vou bolar alguma coisa, vou criar algum nome para começar a crescer isso. E aí veio a questão, que eu já tô com o meu grupo de network há 6 anos, e me chamando de pai, eu falei, eu vou unir esses dois, porque realmente eu vivo network. A primeira coisa que eu fiz, e que aí é importantíssimo fazer, foi que eu pesquisei esse nome no INPI. Não adianta a gente simplesmente ver um Instagram se está liberado, ver um site se está liberado. E aí eu fui pesquisar no INPI, vi a marca está liberada. E já registrei e não perdi tempo. Então, assim, hoje eu tenho a marca O Pai do Network. Então eu consegui isso. E foi de pura intuição e junto com observar o que as pessoas vinham falando. Aí você aproveita, pega o que a pessoa fala com algo que você tem dentro, executa rápido. Não adianta você ter a ideia e não executar. Eu falo que a diferença minha muito grande de várias outras pessoas é o ponto da ideia à execução é muito curta. E no dia seguinte, cara, eu já mandei registrar a marca. E pegou. E aí hoje as pessoas até falam assim, bença, pai. Aí eu falo, Deus te abençoe, meu filho. Então isso aí pegou mesmo. Foi muito bom. E é um nome forte, né? Uhum. É um nome forte e acaba sendo uma marca. E aí você tem, falando um pouco de negócios, né? Quais são os negócios que você tem? Jorge, hoje eu tenho esse grupo e eu tô nessa expansão. A gente entrou agora em Cuiabá, Goiânia e tô vindo para São Paulo. Chama Grupo N e é um clube de permuta. Tá. Então, voltando lá naquele tempo de escambo, as pessoas compram e vendem entre elas com o nosso app, com o nosso sistema. E acaba que isso facilita muito, porque muitas vezes você quer vender algo para uma pessoa e ela não tem esse valor para comprar. Então, acaba que a troca faz sentido e fica bom para os dois. E além disso, eu tenho o Gran Club também. E o Gran Club veio através do Klex. Quando eu entrei naquele ambiente, eu vi o poder da educação empresarial. Eu vi que quando você tem um conhecimento e que muitas vezes a gente acha que é pouco, mas que todas as vezes esse pouco que a gente acha é muito para as pessoas, eu falei, eu preciso de ajudar algumas pessoas. Eu preciso de criar algo maior. E aí veio o Gran Club, que vem numa pegada de fazer network mesmo, de alto nível, onde que as pessoas que entram estão lá no topo e elas querem se ajudar. E eu faço todo esse papel também de intermediador, dando dicas de como se comportar nos grupos, falando como que você tem que manter um relacionamento profissional, para não simplesmente encontrar uma pessoa, trocar o contato e se perder. Então tudo isso dentro do Gran Club a gente faz. A gente gera muitos negócios entre eles. Então eu peguei um grupo, criei para justamente gerar negócio entre os sócios que estão lá e que eles possam mensurar isso e ter no ROI financeiro. Tirando um pouquinho essa questão de mentoria, porque é muito aprendizado que a gente tem. As pessoas estão o tempo todo aprendendo muito, porém existe um limite de aprendizado. Nosso cérebro não consegue absorver tudo. E muitas vezes o que a gente absorve e não coloca em prática, a gente esquece. Então dentro do Gran Club a gente falou assim, eu vou focar em negócios. As pessoas vão entrar lá e ter ROI financeiro. Elas vão investir, mas vão ter esse retorno. Então eu foco muito nisso lá no Gran Club. Explorando um pouco então essa pegada aqui do Gran Club, né? Assim, vários grupos de mentoria, né, masterminds e tudo, uma das alavancas é a ambiência e o networking, né? Então, o que você consegue assim ressaltar, né, de diferencial que a pessoa que entrando no Gran Club vai ter a mais do que simplesmente estar num grupo de mentoria? Tá. Então, todos os grupos que eu observo, você não tem o dono ou mentor gerando conexões e negócios para os membros. Então, quando a pessoa entra no Gran Club, ela ganha o Daniel para ficar o tempo todo antenado e observando as oportunidades para que eu consiga indicar.
Então eu sou essa pessoa. E além disso eu fomento muito a indicação e a reunião entre os membros do Gran Club, que é uma coisa que não acontece muito. Você não tem grupos falando assim, um cara ou um mentor falando assim, ô Jorge, cara, você já conversou com o fulano de tal? Ele é uma pessoa muito boa para você conversar. E ele me falou que ele tem um trabalho que tem muita sinergia com o seu. Então não existe muito essas pessoas que fazem essas conexões. E uma das coisas do diferencial do Gran Club também, é que além desse network, é que lá a gente tem cadeiras exclusivas. Então quando entra uma empresa de um nicho específico, a gente não deixa entrar concorrente. Então entra só aquela empresa, justamente para ele se tornar referência do grupo. Então a gente tem, por exemplo, uma pessoa lá de CRM, é o Fábio Munhoz. Ele não entra mais ninguém, é só ele que está lá com o CRM. Porque aí todo mundo do grupo vai saber quando falar de CRM, é o Fábio. E o que eu observo também? Nos grupos entram muitas pessoas do mesmo segmento e do mesmo nicho, e aí quando pedimos indicações, coloca lá 3, 4 pessoas do mesmo segmento. E como que eu escolho? E a pessoa que está no grupo, pô, tem concorrente aqui e tal. Então, isso é um grupo de network. Eu observo que o ideal é você ter um de cada área. É claro que quanto mais áreas tiver, melhor. Mas como que eu vou ter um grupo onde eu tenho 2 da mesma área e gosto das 2 pessoas, tenho relação legal com as 2 pessoas e na hora de eu indicar? Quem que eu vou indicar? Como que vai ficar se a pessoa souber que eu indiquei uma? Então, no nosso grupo a gente fez isso, fazendo com cadeira exclusiva. Então acaba dando certo isso aí. Né? Então é um dos diferenciais dentro do Gran Club em relação ao network. Então assim, lá o pessoal o tempo todo movimentando essa questão de indicação. Então, eu acredito muito que esse diferencial é enorme, porque dá o ROI financeiro. A pessoa vira referência. E eu vou ajudando sempre nisso. Mas eu estou entendendo que não é só exclusividade de ter uma pessoa de cada área, mas você também atua aqui como quase um catalisador do relacionamento, né? Que é para acelerar Sim, esse processo. A gente né? tem esse processo de aceleração mesmo, e que eu converso com a empresa, eu reúno quinzenalmente com os sócios para entender as dores dele, entender como eu posso ajudar, qual que é o cliente ideal, e começo a observar essas oportunidades. Então tem o Daniel o tempo todo vendo oportunidades. Então, um exemplo, eu estou aqui com você gravando um podcast, a gente conversou e você falou, Daniel, eu preciso de alguém que venda água, faz a garrafinha de água. Aí eu falo, putz, tem um cara lá do meu grupo, eu vou te indicar ele. E muitas vezes as pessoas falam com a gente e a gente deixa passar as oportunidades. A gente não pega e não lembra que tem uma pessoa dentro da nossa rede que a gente pode indicar. Então é um dos... do perfil do cara do network, é você estar atento às oportunidades e sempre indicar outras pessoas. E você falou no início que você tem quase que um CRM do relacionamento, né? Então, o que a pessoa precisa, como é que ajudou, etc. e tal. Você chega a mensurar qual é o impacto do networking para os negócios? Assim, todas as minhas vendas vêm através de indicação. Dificilmente eu fazer um tráfego pago para vir alguém, é difícil eu bater na porta com pessoas que eu não conheço. Então tudo isso é indicação. Então, assim, eu não tenho mensurado falando assim, o Jorge vale tanto, o fulano vale tanto. Não, isso não. Porque ali eu trato como pessoa. E aí eu trato esse CRM como relacionamento. Mas lá, quando a gente conversa, eu já sei. Exemplo, chegando lá, eu vou colocar onde o Jorge faz podcast, o que o Jorge conversou comigo no podcast, porque isso aí eu vou lembrar. Então eu sei também que eu já vi a sua apresentação e sei também que eu estou para te indicar para um banco que a gente conversou. Aquilo não sai de mim. Às vezes eu não tenho oportunidade rápida, mas eu vou cavando isso aí. Mas, por exemplo, você levou mais pro como você controla, né? Mas você tem uma visibilidade, por exemplo, você pega um mentorado
que você indica, ele fecha o Entendi negócio, agora. gera... Você consegue tangibilizar Que isso? bom isso. Eu tava esquecendo, cara. A gente fez um aplicativo pro Gran Club. E naquele aplicativo, todas as indicações, ela é enviada pro aplicativo. E aí você, como sócio ou como membro do Gran Club, você recebe aquela indicação no aplicativo. E se você fechar negócio, você coloca o valor que você fechou. Para quê? Para você ter os dados e falar assim, realmente o Gran Club faz sentido para mim. Porque em um ano eu paguei X e faturei 4X. Então a gente tem através do aplicativo, sim. Então tudo isso que a gente movimenta está lá. Inclusive também no Grupo N. Todas as movimentações são através do aplicativo. Porque senão você não tem controle. O que veio de mim, o que veio de outra pessoa. Será que compensa eu continuar no grupo? Aí eu abro esse aplicativo. Compensa, tá aí. Só que o Daniel fica de olho. Porque com certeza, na correria do dia a dia, os membros esquecem. Agradece a pessoa que indicou, mas esquece de colocar lá. Então eu sempre fico de olho nisso aí, justamente para mostrar para ele como é importante ele participar de movimentos assim e, consequentemente, as reuniões que ele faz, os encontros que ele vai gerando mais negócio para ele. Então eu faço ele enxergar isso, porque na correria acaba passando batido entre as pessoas. Então a gente tem sim. Isso é bom para mim, bom para o clube e bom para a pessoa. A renovação fica mais fácil. E tem uma sinergia com o modelo que você comentou aqui do escambo, né? Porque no final você também é que não é direto. Porque o problema do escambo é que você às vezes não tem duas pessoas para fazer a permuta. Você precisa de outras e eu consigo ajudar você, mas às vezes você não consegue me ajudar. Mas alguém que você ajudou consegue me ajudar, né? Então você consegue ter essa visão, né? Vamos falar disso então na questão do network. Realmente, quando a gente conversou, eu falei assim, eu estou ajudando o Jorge, ele pode me ajudar, mas se ele não me ajudar, tá tudo bem. Em um grupo, o movimento que você tem que fazer é ajudar as pessoas. Porque imagina, se todo mundo fizer esse movimento dentro do grupo, você vai ser ajudado também. Não tem como não ser. Então, não necessariamente quem você vai ajudar tem que te ajudar. Às vezes você ajudou essa pessoa ajudou outra e depois volta em você. Na mesma forma que a gente falou, esse escambo bilateral que eu falo, eu te vendo e você me vende seu produto, a gente troca. Porém, algumas vezes, o seu produto é microfone e o meu produto é copo d'água. Eu quero o seu produto e você quer o copo d'água, mas para eu pagar o seu microfone com um copo d'água, eu tenho que te dar 1000 copos d'água. E você não precisa disso tudo. E aí inviabiliza o negócio. E aí vem a plataforma para viabilizar. Através da moeda dentro da plataforma, você compra de mim e o que eu te pagar você pode comprar de outros. Acaba que você troca com as pessoas, mas não no mesmo tempo e no mesmo valor e com as mesmas pessoas. Então, dentro disso, facilita também as movimentações. E assim, essa essência, né, do network, né, no fundo, é você estar aberto a pedir, a ajudar, mas também pedir ajuda. Por que você acha que vários executivos têm receio de pedir ajuda ou demonstrar fraqueza? O que você percebe? Ninguém quer ser vulnerável. Então, realmente existe esse medo. E eu falo muito lá que a gente precisa de pedir sim ajuda, porque eu não vou descobrir que você está precisando de algo se você não falar. O medo vem por questões até mesmo de concorrentes, de se achar inferior. Então, ou seja, você está num grupo que tem pessoas de alto nível, aí você chega lá, eu estou com um problema aqui no meu processo de vendas. Você vai ter que abrir isso aí. E nesse momento, você acha que o seu processo de vendas não é tão bom igual dos outros. E aí você tem esse receio de expor aquilo e ser julgado. Vem lá da infância, cara, isso aí. Na época que... Alguém tem uma pergunta? A professora falava. Ninguém perguntava. Por quê? Porque o primeiro cara que falava aquela pergunta idiota para todo mundo era zoado. Então tem uma ligação nisso aí, sim, que a gente
cresceu muito, a nossa geração, a gente cresceu muito com essa... Não pode fazer essa pergunta que todo mundo vai achar idiota, pergunta idiota. Não, toda pergunta não é idiota. É uma dor sua que você tem que falar. Então, eu auxilio essas pessoas e falo realmente para expor. É claro que tem coisas que você não vai expor para todo mundo, né, Jorge? Tem coisas que realmente é delicado. Mas esse medo que eles têm, eu entendo, mas a gente tem que ir soltando. E no Gran Clube, como é que você cria esse ambiente até para dar essa sensação de ambiente seguro ou para a pessoa não se travar? Tem alguma construção? Tá, primeiro que eu faço 1 a 1 com eles. Então eu tenho um grupo com minha equipe e com eles. Cada pessoa tem um grupo. E naquele grupo, eles têm que mandar tudo, porque é o grupo deles. E aí a gente vai descobrindo. E aí Então o grupo é a equipe do Gran Clube, você e a pessoa. E a pessoa. Tá. Então eles se sentem como um diário, sabe? Eles se expõem mais lá. E tem coisas que eu vejo e falo assim, cara, eu induzo a pessoa. Coloca essa dúvida no grupo. Porque eu tenho certeza que essa dúvida é de muita gente. Então, assim, eu começo a trabalhar eles de uma maneira onde eles se sentem mais corajosos para expor as fraquezas dele. E tem uma frase que eu já li, que foi assim: não mostre as suas feridas para quem não tem remédio para você, que não pode te remediar. Então lá no Gran Club a gente tem uma cultura de que todo mundo tem que ajudar o outro. Lá as pessoas têm essa cultura de que está precisando, então a gente vai ajudar. E aí as pessoas ficam mais fáceis de falar isso. E acaba que com essa liberdade eles acabam pensando muito o que realmente pedir ajuda, né? Então, assim, foi um trabalho feito através de muita conversa, através de encontros comigo, os encontros presenciais. E acabou que a gente fez no último encontro presencial, a gente criou o Gran Conselho, que é um momento onde quem tem muita dor mesmo de algo, senta na cadeira e todo mundo que pode vai ajudar. Então eu vou trabalhando isso nas pessoas. E aí eles chegam no grupo e ficam mais tranquilos. Muito mais tranquilos para falar. Então isso aí, assim, é muito vantajoso para o empresário. Porque a gente é sozinho, né? A maioria das vezes. Muito sozinho. E assim, de acordo com a sua experiência nessa jornada, qual é o principal fator aqui que você entende que... Nem fator, qual é o principal comportamento que você acha que é fundamental um executivo desaprender para poder, de fato, fazer networking e crescer com o networking? Executivos gostam de vender, né? E quando você vai em eventos, a primeira coisa que eu percebo é que todo mundo quer te vender. Esses têm que desaprender isso. Segundo, que network não é um bicho de 7 cabeças. É uma maneira fácil de você se relacionar e simples. Você precisa de fazer pouco. Não precisa de comprar um carro para dar de presente para alguém para fazer network. O simples fato de você escutar a pessoa e falar menos do que ela já gera mais conexão. E a partir desse momento que você escuta a pessoa, que você entende as dores dela, você consegue ajudar ela de alguma forma. E aí você pode simplesmente indicar um livro, simplesmente ver um concorrente dele e falar o que está fazendo e mandar uma mensagem. Um comentário em algum artigo dele ou um post. Então isso é uma das coisas. A segunda também é que entender que independente do que essa pessoa conquistou, em grupos de network, ela tem que tratar todo mundo da mesma forma. Porque é ser humano. Então não é o que você tem que vai fazer diferença, né? Então é o que você é. Então eu já vi muitos executivos que chegam em grupos com o nariz em pé, glorificando quem está no palco
E esquecendo as pessoas que estão de lado, sentadas do seu lado em silêncio. Uhum. Jorge, mas as oportunidades estão nas pessoas que estão em silêncio do seu lado. Eu já fiz muito negócio com pessoas que ninguém dava bom dia. Então a gente tem que entender que a gente está falando de pessoas e que não é o que ela está vestindo, não é o que ela já conquistou, porque tem muita gente ali que não mostra que tem nada e que tem muita coisa também, inclusive histórias. Então eu observo isso em relação a network. Então você fala comigo, o que eles devem parar e esquecer? Esquecer do que eles têm. Esquecer do que eles têm. E entender o que eles são, o que eles podem aprender. De ouvir o outro. Porque a gente tem que aprender, a gente pode aprender muita coisa. Eu aprendo demais conversando com os outros. Demais. Demais mesmo. Agora, o que você tem que fazer em eventos de network que muita gente não faz é você realmente cumprimentar a pessoa olhando no olho, com um sorriso, chegar com energia, repassar essa energia, cumprimentar todo mundo. O que mais que você tem que fazer? Lembrar do nome. Eu já tive uma história, Jorge, foi um pouquinho até chato isso aí. Porque o cara chegou pra mim, a gente tava numa roda. Não é bom ficar em roda, tá? Sempre deixa a roda aberta quando você está conversando com algumas pessoas, porque isso trava vir mais pessoas, que parece que o grupo está fechado. Mas aí a gente estava numa roda, uma pessoa chegou e começou a cumprimentar todo mundo. Oi, fulano, oi, ciclano, oi. Cumprimentou todo mundo. Passou, sei lá, uns 10, 15 minutos. Essa pessoa voltou e falou muito prazer comigo de novo. Porra, 2 vezes, cara. Aí eu falei, não, você já me conheceu, Daniel, lembra? Então, uma das coisas é lembrar, conhecer, falar o nome da pessoa. Então, tem algumas táticas, por exemplo, o nome é a única coisa que você pode falar de alguém sem ela te dar permissão. Falar dela sem ela te dar permissão, é o nome. Então, como que você faz para lembrar o nome? Como que eu faço? Te conheci agora. Ô, Jorge, tudo bem? Muito prazer, Daniel. Aí, sempre que eu vou falar com você, eu falo, então, Jorge, é isso que você faz? Ô Jorge, então você está falando que é assim, assim, assado? Porque aí fica na minha cabeça. Eu consigo gravar o seu nome. E aí eu vinculo em alguma coisa. Então é técnicas de memorizar. E aí eu chego, já anoto, coloco no WhatsApp, já anoto, já coloco alguma informação importante, para depois, no dia seguinte, eu te mandar uma mensagem. Jorge, cara, adorei o bate-papo. Inclusive, achei muito legal a parte que você fala de investimentos em startup. E aquilo para mim foi fantástico. E eu tenho algo aqui que eu vi. O que você acha disso? Olha só como é que é diferente. E o que acontece com as pessoas? Elas vão nos eventos, pegam contatos. E no outro dia, acabou. Contato. E quando você fala isso com a pessoa no dia seguinte, a pessoa vai falar, poxa vida, o Daniel prestou realmente atenção em mim. E tem presente melhor do que você dar atenção para a pessoa? Não tem. O que o Instagram hoje luta para conseguir? Atenção do público. Então vale muito. Ou seja, se eu te dou atenção, eu já ganho ponto. Então é evitar, tô conversando com você, tá. Cara, em nenhum momento a gente falou que eu tinha que ficar conversando com você o tempo todo. Se eu tô com um problema aqui, Jorge, só um minutinho, deixa eu só resolver aqui. Né? Só que a pessoa fica aqui e não conversando e não dá atenção. Então é só falar, tá com problema? Sai, não tem problema. Você não é obrigado a ficar na conversa o tempo todo. Volta, sai e depois volta. E as pessoas ficam. Então são mínimos detalhes, cara. É isso que a gente observa e que faz total diferença. Faz muita diferença. E eu tento sempre gravar o nome de todo mundo ali. E quando eu entrei em grupos, eu falava assim, todo mundo, às vezes eu não vou conhecer ninguém, que é muita gente, né? Nos grupos. Mas eu vou fazer de tudo para todo mundo me conhecer. E aí que vem as questões intencionais. Então, ou seja, você fazer 1 a 1, chamar a pessoa para fazer 1 a 1 e postar a foto com ela na rede social, postar a foto com ela no grupo que você participa, aí as pessoas vão te vendo mais. Pô, o que o Daniel tá fazendo 1 a 1 com tanta gente assim? O que é isso que ele tá arrumando? Então você vai sendo conhecido. Então são mínimos, cara, atitudes que te faz crescer muito
e que te faz ganhar muito ponto com as pessoas. Atitudes mínimas. Mandar um parabéns. Eu vejo todo mundo mandando parabéns no grupo. Cara, manda no privado. Por que no grupo? Qual que é a diferença? O cara vai ver todo mundo dando parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Você não é mais um. Muito melhor você mandar no privado. Cara, parabéns pra você, muita saúde. Tô vendo aqui seu Instagram. Que legal a foto que você postou no seu aniversário. Sabe? Aprofundar mais. E as pessoas não fazem isso. Jorge, é o básico bem feito. Não adianta. Relacionamento. Na época lá da infância, você é casado hoje ou não? Casado. Casado. Me conta uma coisa, se você chegar com a sua esposa e conversar uma coisa só com ela no dia, daqui 10 dias, ela vai ficar chateada com você? Conversar mínimo. Ou ela casaria com você se você não aprofundasse o relacionamento? Possivelmente não. É. Então tem que aprofundar. Se você só conversasse com ela, oi, tudo bem? Tchau. Oi, fulano, tô precisando de você. Não, tem que ir aprofundando. Qualquer relacionamento, aprofundar. E aí por isso que o CRM é bom. Porque eu vou... Quem que eu tenho? Tá frio, vou esquentar. Quem que tá morno? Vou esquentar mais. E aí eu vou fazendo isso dentro do network. Então, Daniel, você está falando, assim, quando tem networking, grupos menores você tem um pouco mais de intensidade, mas você perde as possibilidades, porque quanto mais gente, mais cruzamento você tem aqui de necessidades, um que pode ajudar ou não, etc e tal. Agora, quando isso vai... Então eu vejo assim que o número pequeno... Depende, tá? Eu vou te falar. Tá, mas o meu ponto é assim, o número pequeno você tem menos possibilidades, à medida que vai aumentando, você aumenta as combinações que você tem ali, mas chega uma hora que o grupo também pode ficar grande demais. Aí eu queria entender, para networking, e talvez assim, para que tipo de networking, quais são os tamanhos que você entende que são mais adequados? Boa. Eu também não gosto de grupo grande. Perde um pouquinho da questão de aprofundar mesmo, sabe? Fica muito raso. Muito grande, fica muito raso. E aí acaba criando vários grupos internos. O grupo menor, ele é mais intenso. E só que esse grupo menor, ele pode te abrir muitas portas. Por quê? Porque a gente tem que entender que o network não é só com o grupo, é com a rede de contato das pessoas. Então a gente consegue, através de um grupo grande, conhecer muita gente através da rede de contato deles. Então, dentro disso aí, eu aconselho um grupo bom é ter em torno de 50 a 100 pessoas no máximo. Mais do que isso, Jorge, eu gosto de uns 70, sabe? 70 para mim é o ideal, mas mais do que isso, fica com menos tempo de conversar com as pessoas, fica um negócio muito rápido, fica algo até muito cheio nos eventos. Geralmente, grupos de network, você tem um momento de apresentação, e aí quanto mais gente, menos tempo tem, e quanto mais gente, independente de menos tempo, mais demorado fica as apresentações ao todo e fica desgastante. Então, às vezes, é bom dividir esse grupo e fazer menores encontros que ficam mais próximos. Eu acredito muito nessa a proximidade, sabe? Eu vejo que quando você está em um grupo menor, você consegue gerar até mais negócio. Menor, mais qualificado e com mais intensidade de conexões de segunda ordem ou terceira, né? Qualidade sempre melhor que quantidade, sempre. Então, isso depende muito também. Não adianta você ficar num grupo de 20 pessoas e todo mundo não ser qualificado. Então, realmente, qualidade essencial, intensidade também. Ou seja, grupos menores tendem a conversar mais abertamente. Porque você está num grupo de 50 pessoas. Uma rodada que você faz ali, você consegue conversar com todo mundo. Agora, você está num grupo de 200, você não consegue. É difícil. E aí, você vai aproximando e vendo quem que são as pessoas que mais têm sinergia com o seu negócio.
Então por exemplo, o Grand Club, eu já falei que vai ficar no máximo 70. Eu gosto do 7, tá vendo? 77. 77. Mas aí o que eu faço? Eu qualifico cada vez mais as pessoas, eu aumento o ticket, dou mais experiências, injeto mais aprendizado lá dentro. Porque o meu negócio é fazer com que essas pessoas se transformem em nível hard. E não tem jeito, cara, de você conseguir comandar muita gente. É difícil. É difícil. Não dá. 200 pessoas é muita gente. Vai perdendo a qualidade, sabe? Vai perdendo a qualidade. Você vai colocando todo mundo pra dentro e aí pra mim, vai ficar mais por dinheiro, sabe? Um grupo que tem 200, 300, 500 pessoas assim encontrando no mesmo evento, não é qualidade que tá querendo. É venda. Então eu penso muito assim, isso aí. Então eu tô no 77, meu número da sorte é o 7. E vai ficar 77. E assim, falta muito ainda. A gente, que nem eu falei, a gente começou agora há pouco, né? A gente entrou para a Liga, para a MLS, em 17 de abril. Mas está crescendo, mas ainda falta um caminho a percorrer para ir para 77. Falta ainda. Aí aproveitando a deixa, né? A gente está mais ou menos um mês na Liga, né? O que mudou antes e depois de ter entrado na Liga? Confiança. Confiança. Porque é como se, da mesma forma, Jorge, que a gente fala que as pessoas são vulneráveis, que têm os medos, as dores, é como se você fizesse um trabalho e que você falasse assim, poxa, cara, agora falta alguém para chancelar agora, sabe? Porque você sabe que você consegue tudo. E aí o fato de o seu grupo entrar na Liga, que tem muitos empresários e grupos lá que já estão 1 ano e meio, 2 anos, e você está no mesmo ambiente dele, e eu sei que não é fácil entrar lá. O Flávio mesmo fala em todas a trinca. Tem um crivo muito forte. Você fala assim, putz, então já que eu entrei é porque o negócio meu é diferente. E aí você se sente mais confiante. E venda, quanto mais confiante você mais você vende. Então nisso eu comecei sem falar muito de bônus de liga, eu comecei a me sentir mais confiante, sabe? E para o grupo? Pois é, eles ainda estão, como tem pouco tempo, eles ainda estão com a ficha caindo. Eu acredito que quando eles receberem, eles vão receber agora, o pertencimento na liga e tudo, acaba que valoriza também para eles. O fato deles pertencerem a um ecossistema grande. Então isso aí é muito bom, muito bom. Todo mundo que me comprou antes nem sabia de liga, então é como um bônus para eles, um over delivery, e para eles assim vai ser fantástico. Muitos já estão falando, mas eu acredito que eles ainda não caíram a ficha do que é, da grandeza que é isso. Não caiu ainda não. E você já tá lá também, né? Aproveitando a dica, né? Que dica você dá, por exemplo, para um clube que já está maduro, os membros não têm a menor ideia do que é a liga ou que vão entrar na liga, para fazer essa comunicação e até criar um engajamento? Você fala de... Comunicação para os membros do grupo. Quando entra na liga? Não, quando o grupo entra na liga, eles não estão esperando, né? O que você sugere agora que você acabou de passar por esse processo, né? Eles ainda não ganharam nada da liga. Não. Eu fiz mas no meu também não. Mas eu criei uma historinha, um desejo, um storytelling para eles. Então eu comecei desde antes, quando eu já sabia que eu ia entrar, antes de eu ser apresentado, eu comecei a gerar cada vez mais valor para a liga. Cada vez mais valor. E aí comecei a criar algumas histórias referente aos eventos, referente do que foi para mim, que eu visitei outras mentorias através da liga. Então tudo isso eu comecei a fazer para que na hora que eu apresentasse isso, eles falassem assim, uau. Então eu comecei intencional. Tudo a gente tem que ter intenção.
eu comecei a criar isso na cabeça deles, plantar sementinhas. Só que isso começou, sabe quando, Jorge? Isso começou no dia que eu comprei o carro do Joel J. Você já viu sobre isso? Eu escutei. Você já rifou o carro, não? Ainda não, ainda não. Inclusive, é até bom falar isso, que eu mandei o carro vai para quem tá no Gran Club. Aham. Então, eles que decidem o que faz com o carro. Concorda? Uhum. E eu mandei para eles lá falando se eles querem que eu sorteie para uma pessoa ou se a gente pega o carro e rifa e com o valor da rifa a gente criou um livro do clube agora e a gente faz as impressões do livro para ser best-seller. Então eu criei essa estratégia que todo mundo está participando do livro. Quem é do Gran Club está com um capítulo do livro falando de network. Então eles estão aí, estão decidindo, mas se um falar que não vai, eu tenho que sortear o carro, que foi combinado. Mas desde aquele dia, eu coloquei na minha cabeça que eu ia para a MLS. Então, foi naquela intenção do carro. Tá, mas peraí, só para quem está assistindo o Contar, podcast, né? conta Vamos só um contar. pouquinho da história, Vamos senão lá. o pessoal vai boiar aqui, Eu ia né? falar, assiste no meu Instagram, a intenção, segue lá, o pai do network. Mas então, eu estava num evento do Joel que a MLS deu acesso. Então, aí eu fiz uma comunicação com o Joel e a Thalita, a noiva, esposa, participa lá também. Aí ela me levou pro evento, eu falei, eu posso ir? Pode. Na época era comprar R$3.000 de uma loja de roupa, a gente ia para lá. A gente foi nessa loja de roupa, conversamos, e à tarde ele levou a gente numa loja que é patrocinadora dele. E aí ele soltou lá, quem comprar um carro aqui hoje vai gravar um podcast comigo. E naquele momento eu já peguei o WhatsApp e comecei a pesquisar os carros. E ninguém falou nada, ninguém levantou a mão. Olhei lá, ninguém teve a coragem. E tem uma frase que eu gosto muito que é: dinheiro não traz coragem, mas coragem traz dinheiro. Eu uso essa frase e assim, claro, de uma maneira responsável também. Mas naquela hora eu comecei a olhar e comecei a conversar no WhatsApp com o vendedor da loja. E aí conversando, me manda os carros. Não, quero esse. E eu fui pensando, cara, qualquer coisa, eu compro esse carro, gravo podcast e vendo ele com 10, 20% mais em conta. Eu fiz as contas, quanto é um podcast do Joel? Ah, é X. 10% de depreciação do carro. Vamos falar, o carro 300 pau. 10%, 30. Eu paguei 30 mil pro podcast, participar do podcast. Vale a pena. Dá ROI. E aí eu fiz os cálculos, falei, cara, vou. Mas na hora, quando eu falei, vou comprar. Quando eu falei, vou comprar, ele deu um auê danado, todo mundo gravou e tudo, porque foi o primeiro. E aí depois disso eu comecei a pensar, falei, cara, eu tenho que pegar essa chave agora. Essa chave tem que vir aqui pra cima, porque antes do Joel ir embora, eu tenho que gravar um vídeo pra ele. Mas o que eu vou fazer com o carro? Eu tenho que agir de uma forma intencional. E aí naquela hora, eu falei, cara, é na mentoria, é no Gran Club. Eu preciso de aumentar o ticket, estava 40 mil o ticket, ia para 60. E naquela hora eu falei, vou pegar isso. Aí eu falei, Joel, e nisso eu já falei pra Thalita filmar. Thalita, filma aí. Falei, Joel, você lembra que eu falei, de manhã eu tinha falado com ele que eu quero entrar na MLS, que eu ia aumentar o ticket. Você lembra que eu falei que eu vou ser seu sócio? Que eu vou entrar na MLS? Lembro. Pois é, eu comprei o carro aqui, mas esse carro não vai ser meu. Esse carro vai ser pros meus mentorados. E a partir de agora, quando a gente bater 40 mentorados, eu vou sortear esse carro. Na hora ele falou, vai vender. E aí depois eu falei, pois é, e você aí que está assistindo, faz sua aplicação agora, porque você pode ganhar esse carro. O carro que eu e Joel gravamos no podcast. Aí ele soltou, gênio. Ele falou, gênio, e virou. E depois disso, eu peguei essa parte e fiz... E você gravou o podcast no carro? Ainda não gravei não, cara. Tá me enrolando, ó, Joel. Porra, tá me enrolando aí, Joel. Mas não gravei não. Vou gravar agora em junho. Só que o carro já não vai ter mais. Então, intencionalmente, eu falei, eu preciso de vender logo, sortear o carro, porque não vai ter carro e ele vai ter que me chamar pro estúdio dele. Então, tudo isso pensado já. E a menina que trabalha com ele, a Emily, e Daniel, e aí, vamos gravar? Não, pode ficar tranquilo, a data que for. Eu fui deixando. Só que aí agora não tem carro mais, então ele vai me chamar pro novo estúdio dele lá. Então foi bom isso aí. Tudo tem que acontecer e aí, cara, é a intenção. Como que você vai para um próximo passo. Então desde lá eu comecei a
criar mais desejo e mais valor para a MLS. Desde lá eu comecei a criar toda essa história, sabe? De maneira intencional. Intenção é diferente de tirar proveito para si próprio. Entenda sempre isso. Intenção, que muita gente fala, network intencional. Como se não é benefício próprio. Uhum. É ter uma intenção de chegar em um ponto e ajudar as pessoas, de alguma forma. E ajudei, porque muita gente, o Granço aumentou o ticket, o título dos caras valorizaram, eles estão adorando, vão concorrer a um carro agora. Então tudo isso acontece através das intenções. E tem muita coisa, viu, Jorge? Muita coisa que eu faço isso aí assim, já pensando num próximo passo. Não, muito bom. E quem quiser te procurar, quem tiver interessado em conhecer o clube, como é que te encontra? É o meu Insta, o pai do networking. Pai do networking, é fácil, muito né? fácil, o pai do networking, ING no final. E lá eu posto diariamente coisas sobre networking. Eu falo o que fazer, o que não fazer, como facilita as conexões, o que fazer no D+1, né, o próximo dia. Mostro as conexões que eu faço, as intenções que eu ajo assim, de maneira certeira para dar resultado. Eu sempre estou ajudando a galera lá no meu Instagram também, conversando, criei um canal lá dentro também para estar mais próximo, eu senti que precisa disso. Então, assim, tudo isso eu fiz lá dentro e tô gostando, cara, tô gostando. Bom, cara. Tô gostando mesmo. Muito bom Muito mesmo. bom, sensacional. O pai do networking. E aqui, networking não é quem você conhece, é quem te reconhece, né? Com certeza. Uma das coisas do networking é você edificar e reconhecer as pessoas. Sempre. É isso aí. Né? Então, você que tem uma agenda de contatos e não está trabalhando direito essa agenda de contatos, compartilha com as pessoas, segue aqui a gente no canal, segue o Daniel. Muito obrigado, Daniel. Sensacional, cara. Valeu, eu que agradeço, Jorge. Espero que eu possa ter contribuído aqui. E deixar só um recado para quem está aí nessa questão de persistência, querendo desistir. E eu conto uma historinha, que sempre no final das minhas lives e tudo, que era um homem, um menino, na verdade, de 8 anos, lendo uma revistinha em quadrinho. Ele era apaixonado pelo herói dele. E a revistinha, ele passava a revistinha e aquele herói só tomava porrada do vilão. E ele começou a ficar angustiado, e ele começou a passar as páginas muito rápido da revistinha até chegar no final. E quando ele chegou no final, ele viu que o herói dele ganhava do vilão. E aí depois, no outro dia, ele foi ler a revistinha de novo, e aí viu que o herói estava apanhando, e ele falou assim: seu vilão, se você soubesse o que acontece no final com você, você nunca mais ia fazer isso com o meu herói. E o recado que eu quero deixar para todo mundo é justamente isso, que a vida nos bate, dá porrada, mas que no final está escrita a nossa vitória. Então você tem que confiar em você, acreditar nos seus sonhos, não deixa ninguém destruir seus sonhos se não for você. Muito obrigado mesmo, viu? Muito bom, cara. Valeu. Obrigado. Já estava esquecendo. Outra coisa também, tá? Network tem que dar presentes. Um livro, gostei. Eu vou trazer aqui Guia do Executivo Demitido. Boa. Isso aqui tem muito a ver sobre networking, até como que você se recoloca, né, profissionalmente. Muito bom, sim. Então, e outra, essa questão de recolocar, se você tem essa rede boa, esse network, independente se você é demitido, você consegue algo depois, consegue um outro emprego através dos seus contatos, né? O famoso QI, que indica, né? Sempre assim. A gente estava falando no podcast anterior, né, da crise das startups, que as duas vezes, né, teve o boom da internet, teve agora recentemente, que as startups boas ficam, as outras elas não sobrevivem à crise. E quando passa um momento que nem esse, os bons relacionamentos ficam, né? Os outros vão, né? E os relacionamentos, esses bons, são os quentes. Se for no CRM, é aquele quente. E você aí também aproveitando, vou fazer um network aqui, ajudando meu amigo Jorge. Se você não tem o livro ainda, onde que ele pode encontrar esse livro, Jorge? jorgemazevedo.com.br.
tem todos os livros ali. No Instagram tem link também, tudo. Tá vendo? É isso aí. Eu já ganhei o meu e você pode pegar o seu no site do Jorge. Já gostei porque foi com dedicatória. Vou ler ele e vou te falar, tá, Jorge? Obrigado. Muito bom, Adorei mesmo. Aí, ó. O Guia do Executivo Demitido. Compra esse livro logo. Valeu, Jorge. Falou. Obrigado. Nada. Valeu. Tchau, tchau.